todo dando conta de ser alguém Isso. que a pessoa quer que você seja. Eu até fui um tempo, mas eu tô falando de um tempo... Eu tenho 23 anos que eu tô na TV. Então, assim, nos primeiros 2 anos, eu fiz muita linha. Porque eu tinha muito medo de expor a minha opinião. Eu também não tinha ganhado dinheiro, assim... Eu dependia muito de cachê. Sim. Então, você fica com medo. Você é neutro. Você fica em cima do muro pra tudo. E aí, depois que tudo isso aconteceu, vou colocar consagrar, tá? Mas não é fazendo tipo, ai, me acho. Se firmar. Me firmei dentro da TV e tal, o nome. Conquistei algumas coisas, materiais, sim. Isso te dá um respaldo, porque se acontece alguma coisa, eu falo o que eu quero e pronto. Ponto final. É a minha opinião. Eu quero ou não quero, entende? Eu fui burra nesse sentido aí. Sério? Eu primeiro falei tudo que eu pensava, não deu tempo de fazer os meus Ai, mas é materiais. libertador. Por isso que a pele dela tá assim, é uma frescor. Porque é passa muito um pouco ruim de você ficar raiva. fazendo linha o tempo inteiro. Ela não tem frio porque tá, às vezes, coberta de razão. Maravilhoso. Cara, não, Mas isso é maravilhoso, né? Quando você... Cara, dane-se. Mas isso, cara, eu nunca consegui. Eu E a falava- maturidade também. Eu Ah, cheguei aqui em São Paulo com sim. 18. Com 43, cara, a maturidade me traz uma leveza de não ficar entrando em algumas tretas, como a de hoje e de ontem. Você não depende de criar polêmica pra sua imagem rodar. E isso, e Né? eu nem criei, cara. Quando eu vi, eu estava nesse olho do furacão. Vivi, conta Pro o que meu que pai me aconteceu, ligar, cara, cara. porque o negócio foi feio. Conta o que aconteceu. Então, eu participei do Tete a Tel, que é um programa do Teodoro, que é filho da Marília Gabriela. Tá. Incrível. Ou seja, eu não fiz uma entrevista falada por telefone. Aparece minha imagem, né? Em vídeo, é pro YouTube. E a mãe dele, que é a Marília Gabriela, ela entra em determinado momento para me fazer uma pergunta X. Meu Deus. E ela me fez uma pergunta. Durante os filmes, se minha vida sexual mudou, se teve alguma coisa positiva, negativa, o que mudou nisso tudo. E aí eu respondi com meio sorriso, leve, porque é a minha verdade. Não fiz drama, nunca fiz, não faria nessa entrevista. Eu disse, eu tive alguns relacionamentos onde as pessoas, eu digo 3, no máximo, lá atrás. É, porque também a pessoa acha que a gente senta num canavial de rola, né? Exato. E que eu ouvi em determinado momento do relacionamento que a pessoa achava assim, mas no filme você fez tal coisa. E aqui você não quer fazer. Pessoas que se confundiram no meio do caminho. Não foi ficante, entende? No meio do caminho a pessoa tretou, achou que eu tinha que ser a pessoa do filme, com toda aquela estrutura que existe para um filme, entende? Mas a pessoa Você é também atriz, tinha cara. a estrutura que viu no filme, porque às vezes a pessoa quer encenar Star Wars e tem um canivete. Exatamente. Aí não dá, né, meu querido? Exatamente. E aí, eu falei dessa confusão mental que não é minha, porque eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Ali foi um trabalho, desligo o botão, volto pra casa. Então, isso foi um ponto, tá? E aí teve uma outra coisa que eu falei, que a minha vida sexual com a pessoa que eu estava namorando e que fez os filmes comigo, chegou um ponto que a gente tinha que assistir a tantos filmes pra poder fazer o meu, que eu fiquei meio no automático. Me deu uma brochada. E não foi com a pessoa, a gente cansou. Eu fiquei vivendo aquilo. Eu sempre odiei filme pornô. Então, tive que assistir a vários. E tive que fazer o meu. Então, eu chegava em casa, não tava na vibe, entende? Eu tinha que ficar vendo pra editar algumas coisas. Não quero essa cena. Vamos melhorar aqui e tal. Não né? era um glamour, não era mágico. Mas as pessoas... Saiu em vários lugares que eu estava triste, que todos os homens me veem como objeto. Traumatizada. Eu estava traumatizada. Que isso não é verdade. Não eu é mesmo? nunca fiz drama. Nunca fiz drama. Jamais faria agora. Eu Você fui falar de respondeu uma uma pergunta coisa normal, né? de Tipo- 2006, tá? Então, quer dizer, 15 anos se passaram pra ter essa treta inteira. Assim, e eu não consegui ficar entrando em contato pra querer direito de resposta, porque eu acho tão óbvio. É só a pessoa entrar na matéria, tá lá. É que eu as pessoas não leem. As pessoas não leem as Elas leem o matérias. título. Não, Eu sei que eu A acordei manchete. com 200 mensagens no meu telefone e na 10ª pessoa eu parei. Eu falei, assiste, tive a paciência de colar o link do programa do Tete a Tel pra pessoa ver que eu não estava triste. Eu estava falando
é isso que aconteceu que é engraçado, entende? E aí são lugares que eu tava mal, porque as pessoas, os caras me olham como objeto. Gente, eu também olho o homem como objeto. Calma. Tá a gente tudo também bem. quer. Eu não parei de transar, eu não deixei de gostar. E eu tenho uma teoria, Foi uma tá? época. Eu tenho uma teoria sobre isso, que a mulher, ela ainda olha mais como objeto do que o homem. Porque quando o homem vai no sex shop, ele compra a boneca inteira. A gente leva só a parte que interessa. Exatamente. A gente é muito mais sacana. Exatamente. E eles falam que isso é gostoso, mas o que é ruim que vem acompanhado da gente. Mas quando Não. vai comprar, compra Eles inteira. compram a boneca, a gente compra só o que interessa. Exatamente. Não vai pedir iFood, pelo amor de Deus. Mas você chegou a comentar que saíram várias matérias de ontem pra hoje, desesperadamente, sobre essa parte da entrevista. Saiu desesperadamente. Por isso que várias seu pai te matérias. ligou? Pro meu pai me ligar. Ele ligou preocupado? Meu pai ligou preocupado. De verdade. Ele acreditou que você tava Porque triste. ele estava... Meu pai ainda é o que compra o jornal. Então, meu pai passou numa banca e viu.